Ela entrou naquela sala gelada com o uniforme manchado. O milionário apontou o dedo na cara dela e gritou: "Você é um animal, não passa de um bicho." Todo mundo riu, humilhando a faxineira, mas o destino é implacável. Dias depois, um contrato bilionário em língua estrangeira chegou, e ninguém conseguia traduzir. A empresa estava prestes a falir quando a mesma faxineira que ele humilhou entrou na sala. Pegou o documento e começou a falar fluentemente na língua que ninguém conhecia. O milionário empalideceu. "E você? De onde está assistindo essa história incrível? Comenta aí embaixo. Se gostou desse começo, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar histórias de superação e reviravoltas que vão te emocionar." O cheiro de desinfetante impregnava o ar da construtora Mendes em Associados, enquanto Sofia Almeida esfregava o piso de mármore com movimentos circulares e precisos. As costas doíam após 6 horas ininterruptas de trabalho, mas ela não ousava parar. Aos 35 anos, com a pele morena marcada por olheiras profundas, Sofia carregava no olhar castanho uma melancolia que poucos notavam. Seu uniforme azul claro, manchado pelo tempo e pelo uso excessivo, denunciava sua posição naquela hierarquia de vidro e concreto. Quando o elevador privativo se abriu no último andar, o burburinho entre as secretárias anunciou a chegada de Ricardo Mendes, CEO e proprietário do Império Imobiliário. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno italiano feito sob medida, ele emanava uma autoridade que fazia todos se curvarem à sua passagem. Sofia continuou seu trabalho, invisível como sempre. Os executivos passavam por ela como se fosse um móvel, uma extensão da vassoura que segurava. 7 anos naquela rotina haviam ensinado a ela como se tornar uma sombra, como respirar sem fazer barulho. "Quero todos na sala de reuniões em 2 minutos", bradou Ricardo, arrancando olhares assustados de sua equipe. "O contrato com os chineses não pode esperar." A faxineira observou a movimentação frenética dos funcionários, ajeitando gravatas e coletando tablets. Ela sabia sobre o contrato. As paredes tinham ouvidos, e Sofia tinha aprendido a escutar. Era um negócio bilionário, que poderia expandir a construtora para o mercado asiático. Quando o último executivo entrou na sala de vidro, Sofia aproximou-se para limpar a área próxima. Foi quando ouviu o estrondo. Ricardo havia derrubado a garrafa de água sobre documentos importantes. A água espalhou-se pelo carpete bege, criando uma mancha escura que crescia rapidamente. "Alguém limpe isso agora!" gritou o empresário. Sofia entrou rapidamente, de cabeça baixa, segurando seu pano de limpeza. Ajoelhou-se e começou a secar o carpete enquanto os executivos a observavam com impaciência. Foi quando seu braço esbarrou acidentalmente na pasta que Ricardo segurava, derrubando mais papéis. O silêncio cortou a sala como uma navalha. "Você tem ideia do que acabou de fazer?" A voz de Ricardo saiu gelada, cortante como estilhaços de vidro. Sofia sentiu o estômago contrair. Ergueu o olhar lentamente, encontrando os olhos azuis do milionário faiscando de raiva. "Me desculpe, senhor. Foi um acidente. Eu só estava..." "Cale a boca!" Ele interrompeu, aproximando-se tanto que ela podia sentir seu hálito de menta. "Você é um animal, não passa de um bicho. Nem para limpar o chão direito você serve." As palavras atingiram Sofia como chicotadas. Suas mãos tremeram enquanto recolhia os papéis. Ao redor, risadinhas abafadas e olhares de desprezo dos executivos queimavam sua pele. Ricardo apontou o dedo em seu rosto. "Suma da minha frente, antes que eu te demita agora mesmo." Sofia engoliu o nó que se formava em sua garganta. No bolso do avental, seus dedos apertaram com força o pequeno chaveiro de prata, uma miniatura do Arco do Triunfo, última lembrança de sua vida anterior. Uma vida em que ela não era invisível. Uma vida onde o respeito não era um luxo, mas um direito. Levantou-se em silêncio e saiu da sala, sentindo o peso das risadas nas costas. Ninguém ali poderia imaginar que aquela mulher de uniforme manchado falava mandarim fluentemente. Ninguém ali sabia que o animal que acabara de ser humilhado já havia traduzido documentos diplomáticos em 7 idiomas diferentes. Enquanto fechava a porta, Sofia fez uma promessa silenciosa a si mesma.
Aquela seria a última humilhação que engolia. A chuva castigava a janela do pequeno apartamento no subúrbio onde Sofia morava. Sentada à mesa da cozinha, com as mãos envolvendo uma xícara de chá já frio, ela contemplava o álbum de fotografias aberto à sua frente. Em uma das imagens desbotadas, uma jovem Sofia sorria ao lado dos pais em frente à Torre Eiffel. Antônio e Marta Almeida haviam sido diplomatas respeitados, representantes do Brasil em missões pela Europa e Ásia. Sofia crescera entre hotéis de luxo e embaixadas, absorvendo idiomas e culturas como uma esponja. Mandarim, francês, italiano, alemão, árabe, russo e inglês. As línguas se tornaram seus brinquedos, suas ferramentas de conexão com o mundo. O som da chuva trazia à tona memórias do acidente. 3 anos atrás, a ligação no meio da noite. O avião que nunca chegou a Paris. Em um piscar de olhos, Sofia perdeu não apenas seus pais, mas sua identidade. A depressão que seguiu consumiu suas economias, seu apartamento e, por fim, seu emprego como tradutora. Pelo menos tenho um teto, murmurou para si mesma, observando as manchas de umidade que se espalhavam pelo canto da parede. O celular vibrou sobre a mesa. Era Luísa, a única amiga que fizera na empresa de limpeza, que a terceirizava para a construtora Mendes. Como você está depois do que aconteceu hoje? Todo mundo está comentando. Sofia suspirou. As notícias corriam rápido. Deixou o celular de lado sem responder e caminhou até o pequeno quarto. Abriu o guarda-roupa e afastou os cabides com uniformes idênticos, revelando uma caixa de madeira entalhada ao fundo. Seus dedos acariciaram as iniciais douradas. S.A. Dentro da caixa estavam seus diplomas da Sorbonne, certificados de proficiência linguística e a pequena medalha que recebera do governo francês por seu trabalho de tradução durante uma crise diplomática, relíquias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Sofia pegou o diploma e passou os dedos sobre o nome impresso em letras douradas. Sofia Almeida, summa cum laude. Quantas vezes havia sonhado em voltar a usar seu conhecimento? Quantas vezes havia enviado currículos para empresas de tradução apenas para receber silêncio como resposta? Um dia por vez, repetiu o mantra que a mantinha funcionando. Guardou o diploma e fechou a caixa. Ao voltar para a cozinha, pegou o celular e finalmente respondeu à mensagem de Luísa. Estou bem. Amanhã é outro dia. Mas enquanto preparava sua marmita para o dia seguinte, a voz de Ricardo Mendes ecoava em sua mente. Você é um animal. A humilhação queimava como brasa viva. Por quanto tempo mais conseguiria abaixar a cabeça e fingir que palavras não machucavam? O noticiário noturno na pequena televisão chamou sua atenção. Empresários brasileiros se preparam para receber delegação chinesa em busca de parcerias bilionárias no setor de construção civil. A barreira linguística tem sido apontada como o maior desafio nas negociações. Sofia observou as imagens dos empresários chineses desembarcando no aeroporto. Reconheceu o sotaque regional nas breves entrevistas. Dialeto de Xangai, não o mandarim padrão que a maioria dos tradutores conhecia. Um sorriso triste desenhou-se em seus lábios. Ela poderia traduzir aquelas negociações de olhos fechados. Poderia facilitar um acordo que muitos tradutores mal conseguiriam compreender. Mas quem daria ouvidos a uma faxineira? O celular vibrou novamente. Era Luísa outra vez. Você não vai acreditar no que acabei de descobrir sobre o contrato chinês. A sala de reuniões do 300º andar fervilhava com a presença da delegação chinesa. 5 homens em ternos impecavelmente escuros e uma mulher de meia idade com cabelos presos em um coque severo, todos com expressões indecifráveis. Do outro lado da mesa de vidro, Ricardo Mendes e sua equipe tentavam esconder o nervosismo por trás de sorrisos forçados. Sofia empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor adjacente, tentando ser o mais discreta possível. Através da porta, entreaberta, podia ver o tradutor contratado pela empresa, um jovem de óculos que parecia prestes a desmaiar, gaguejando enquanto tentava acompanhar a rápida troca de palavras em mandarim. Sr. Zhang diz que os termos propostos são interessantes, mas
O tradutor parou, visivelmente confuso com a torrente de palavras que o líder chinês despejava. Sofia reconheceu imediatamente o problema. O homem não estava falando o mandarim padrão, mas sim o dialeto Wu de Xangai, com expressões típicas do mundo dos negócios que raramente aparecem em livros didáticos. O tradutor estava completamente perdido. Luísa aproximou-se sorrateiramente de Sofia e sussurrou: ouvi dizer que se esse contrato não for fechado até amanhã, a empresa perde exclusividade e os chineses fecham com a concorrência. Sofia assentiu, observando o rosto de Ricardo se contorcer em uma máscara de irritação crescente. Obrigado, Sr. Zhang. Poderíamos fazer uma breve pausa? Ricardo interrompeu, forçando um sorriso enquanto lançava um olhar assassino para o tradutor. Quando a delegação chinesa saiu para o coffee break preparado no saguão, Sofia pôde ouvir a explosão dentro da sala. Incompetente! Ricardo socou a mesa. Contratamos o melhor tradutor do mercado e o idiota não entende metade do que eles dizem. O diretor financeiro Paulo Ribeiro, um homem de 40 e poucos anos com entradas pronunciadas, tentou acalmar a situação. Ricardo, precisamos de alguém que entenda esse dialeto específico. Talvez possamos adiar? Ricardo riu sem humor. Você não ouviu o que eu disse? Se não fecharmos isso até amanhã, se perdemos a exclusividade. São 2 bilhões de reais, Paulo, 2 bilhões. Sofia continuou limpando o vidro da porta, aparentemente concentrada em sua tarefa, mas absorvendo cada palavra. Pensou nos diplomas guardados em sua caixa de madeira, nas horas que passara estudando os dialetos chineses, nas negociações que já havia traduzido. O tradutor saiu da sala com o rosto vermelho de vergonha, passando por Sofia como se ela fosse invisível. Dentro da sala, Ricardo continuava sua ladainha de impropérios. Onde vamos encontrar alguém que entenda esse maldito dialeto em menos de 24 horas? Foi quando Luísa, sempre impulsiva, inclinou-se para Sofia e sussurrou alto demais. Por que você não diz a eles que entende? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Paulo viraram-se lentamente, encarando as duas funcionárias da limpeza paradas à porta. Você disse alguma coisa? Ricardo perguntou, o desdém evidente em sua voz. Luísa, percebendo o que havia feito, empalideceu. Sofia sentiu o coração acelerar, dividida entre a oportunidade de usar seu conhecimento e o medo de mais humilhação. Começou Luísa, mas Sofia a interrompeu. Sua amiga acha que eu entendo mandarim, disse Sofia, mantendo os olhos baixos. Ela está enganada. Ricardo bufou, voltando sua atenção para Paulo. Viu só? Até as faxineiras acham que podem resolver nossos problemas. Ele encarou Sofia com desprezo. Volte a limpar o que você sabe e deixe os assuntos sérios para quem estudou. Sofia sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a expressão neutra. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa, mas que poderia mudar. Tudo. Vamos, Luísa, murmurou puxando a amiga pelo braço. No corredor, longe dos olhares dos executivos, Luísa protestou. Por que você não disse a verdade? Esta é sua chance. Sofia ajeitou o carrinho de limpeza, um plano tomando forma em sua mente. Algumas verdades precisam ser reveladas no momento certo, respondeu enigmaticamente. E esse momento ainda não chegou. Pela janela do corredor, Sofia observou a delegação chinesa retornando para a sala. O homem mais velho, Sr. Zhang, caminhava com confiança, segurando um dossiê vermelho que ela sabia conter as cláusulas mais importantes do contrato, cláusulas que nenhum tradutor comum conseguiria decifrar corretamente. O que você vai fazer? Perguntou Luísa, conhecendo aquele brilho determinado nos olhos da amiga. Sofia sorriu pela primeira vez naquele dia. Vou esperar que eles me imploram por ajuda. 10 da noite e o prédio da construtora Mendes estava praticamente vazio. Nos andares superiores, apenas algumas luzes permaneciam acesas, denunciando a presença de workaholics, ou no caso do 13º andar, um desespero corporativo palpável. Sofia deveria ter encerrado seu turno às 7, mas pediu para ficar até mais tarde, alegando que precisava do dinheiro extra. A verdade era que ela queria testemunhar o desenrolar do caos. Com passos silenciosos,
subiu pelo elevador de serviço até o andar da presidência. O corredor estava deserto, mas vozes exaltadas escapavam pela fresta da porta da sala de reuniões principal. Isso é inaceitável. A voz de Ricardo ecoava. Estamos a menos de 24 horas do prazo final e não entendemos metade do que está escrito nessas cláusulas. Sofia se aproximou discretamente, fingindo limpar o bebedouro próximo à porta. Através do vidro, podia ver Ricardo, Paulo e 3 outros executivos debruçados sobre documentos espalhados na mesa. Todos com olheiras profundas e expressões de derrota. Já chamamos 5 tradutores diferentes, disse Paulo passando as mãos pelos cabelos ralos. Nenhum consegue entender completamente esse dialeto e as terminologias jurídicas que eles usam. Ricardo socou a mesa, fazendo as canetas saltarem. 2 bilhões. Estamos falando de 2 bilhões de reais que vão pelo ralo porque não conseguimos entender um maldito contrato. Sofia empurrou o carrinho de limpeza lentamente, entrando na sala como se fosse apenas cumprir sua função. Os homens mal notaram sua presença, tão absortos estavam em sua crise. Com licença, preciso esvaziar as lixeiras, murmurou ela, aproximando-se da mesa. Enquanto recolhia os copos descartáveis e papéis amassados, seus olhos capturaram trechos do contrato em mandarim. Reconheceu imediatamente a estrutura das cláusulas e percebeu o erro que os tradutores anteriores haviam cometido. Não era apenas uma questão de dialeto, mas de terminologia jurídica específica do direito comercial chinês. Esse é o fim, suspirou Ricardo, afrouxando a gravata. Amanhã às 10 da manhã, quando não apresentarmos uma resposta, eles vão direto para a Construções Global. Paulo encarou os documentos derrotado. Tem uma cláusula aqui que nenhum dos tradutores conseguiu decifrar. Parece que determina algum tipo de exclusividade, mas não sabemos se é territorial ou setorial. Sofia continuou seu trabalho, mas seu coração batia acelerado. Ela sabia exatamente o que aquela cláusula dizia, sabia que era uma armadilha que poderia custar à empresa muito mais que os 2 bilhões iniciais. Quando estava prestes a sair da sala, Ricardo anotou finalmente. Você ainda está aqui? Perguntou com irritação. Termine logo isso e vá embora. Já temos problemas suficientes sem ter que olhar para essa cara de derrota. Algo dentro de Sofia se quebrou. Talvez fosse o acúmulo de humilhações. Talvez fosse a oportunidade perfeita que se apresentava. Ela parou na porta e virou-se lentamente. A cláusula 7 não fala de exclusividade territorial ou setorial, disse com voz firme, encarando Ricardo nos olhos. Fala de propriedade intelectual. Se vocês assinarem como está, estarão cedendo os direitos de todas as tecnologias construtivas desenvolvidas pela empresa nos últimos 10 anos. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. 5 pares de olhos arregalados fixaram-se nela, como se uma estátua tivesse subitamente ganhado vida. O que você disse? Ricardo balbuciou, seu rosto oscilando entre a descrença e a raiva. Sofia deu um passo à frente, abandonando a postura submissa que cultivara por anos. Disse que estão prestes a entregar de bandeja o trabalho de uma década para os chineses. Que a cláusula 12, que ninguém conseguiu traduzir completamente, estabelece uma multa de rescisão de 6 bilhões de reais, não os 2 que vocês imaginam. Paulo levantou-se lentamente, o rosto pálido. Como você sabe disso? Sofia sentiu um calor crescer em seu peito. Não era raiva nem vergonha, mas o calor da dignidade sendo recuperada. Porque eu falo mandarim. E não apenas o mandarim padrão, mas o dialeto Wu de Xangai, com todas as suas nuances comerciais e jurídicas. Ricardo soltou uma risada nervosa, olhando para os colegas. Isso é algum tipo de piada? A faxineira acha que entende chinês melhor que tradutores profissionais? Sofia não recuou. Em vez disso, pegou um dos documentos sobre a mesa e começou a ler em voz alta, traduzindo simultaneamente para o português, com a fluência e precisão que só anos de prática proporcionam. Quando terminou, a sala estava mergulhada em um silêncio atordoado. Ricardo engoliu em seco, sua arrogância momentaneamente abalada. Isso pode ser apenas um truque. Você pode ter decorado algo ou... Teste-me.
interrompeu Sofia jogando o papel sobre a mesa. Escolha qualquer página, qualquer parágrafo. Eu traduzo na hora. Paulo, percebendo o que estava em jogo, agarrou a oportunidade. Ricardo, e se ela realmente puder nos ajudar? Estamos sem opções. O CEO encarou Sofia, com uma mistura de desconfiança e desespero. Quem é você realmente? Perguntou, sua voz agora mais baixa, quase respeitosa. Sofia endireitou os ombros, deixando a Sofia faxineira para trás e permitindo que a Sofia diplomata emergisse. Alguém que você chamou de animal ontem. Alguém que aparentemente pode salvar sua empresa da ruína. O relógio da sala de reuniões marcava 3 da manhã quando Sofia terminou de traduzir a última página do contrato. Seus olhos ardiam de cansaço, mas uma sensação de realização aquecia seu peito. À sua volta, os executivos observavam com uma mistura de admiração e desconforto. Isso é surpreendente, murmurou Paulo, reorganizando as anotações que havia feito durante as horas de tradução. Eles praticamente esconderam armadilhas em cada página. Ricardo permanecia em silêncio, os olhos fixos em Sofia, como se estivesse diante de uma equação impossível de resolver. A arrogância habitual havia dado lugar a uma expressão contemplativa. Se tivéssemos assinado isso, comentou outro executivo, passando a mão pela testa suada. Teriam perdido muito mais que os 2 bilhões, completou Sofia, guardando a caneta que utilizara para fazer anotações nas margens. O contrato é estruturado para parecer vantajoso no curto prazo, mas as cláusulas de longo prazo praticamente entregariam o controle das operações internacionais para o grupo chinês. Ricardo pigarreou, visivelmente desconfortável. Como alguém com o seu conhecimento acabou limpando nossos escritórios? A pergunta pairou no ar, carregada de preconceito mal disfarçado. Sofia sentiu o olhar de todos sobre ela, avaliando seu uniforme manchado, suas mãos ressecadas pelo constante contato com produtos químicos. Nem todos os caminhos são retos, Sr. Mendes, respondeu com dignidade. A vida tem reviravoltas que às vezes nos levam a lugares inesperados. Um silêncio constrangido se instalou na sala. Paulo, percebendo a tensão, interveio. O importante. Agora é que temos uma chance real de salvar esse negócio. Ele olhou para Sofia com sinceridade. Graças a você. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade noturna estendia-se abaixo, pontilhada de luzes que pareciam estrelas caídas. Precisamos de você na reunião. De amanhã, disse finalmente sem se virar. Como nossa tradutora oficial, Sofia sentiu um sorriso involuntário formar-se em seus lábios. Era a primeira vez em anos que alguém precisava dela, por seus conhecimentos, não por sua capacidade de limpar banheiros. Posso fazer isso, respondeu simplesmente. Ricardo virou-se, encarando-a com uma intensidade desconfortável. Quanto você quer? A pergunta atingiu Sofia como um tapa. Por um momento, havia esquecido com quem estava lidando. Perdão? Para traduzir amanhã. Quanto quer que eu pague? Ricardo gesticulou impacientemente. 10 mil? 20 mil? Nome seu preço. Sofia sentiu o rosto esquentar. Ele ainda a via como alguém a ser comprado, não como uma profissional a ser respeitada. Não quero seu dinheiro, Sr. Mendes, respondeu com voz controlada. Ricardo soltou uma risada incrédula. Todo mundo quer dinheiro, especialmente alguém na sua situação. Sofia recolheu suas coisas lentamente, tomando tempo para controlar a raiva que fervia dentro dela. O que eu quero, Sr. Mendes, não pode ser comprado. Ela o encarou diretamente. Estarei aqui, amanhã às 9 para a reunião. Usarei meu uniforme, já que é assim que o senhor e todos aqui me conhecem, e traduzirei cada palavra desse contrato com a precisão que ele merece. Antes que Ricardo pudesse responder, ela continuou. E quando tudo acabar, quando seu contrato bilionário estiver seguro, talvez conversemos sobre o que eu realmente quero? Com essas palavras, Sofia caminhou até a porta, sentindo os olhares atônitos seguindo-a. No corredor, longe dos olhos dos executivos, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto pressionava o botão do elevador.
Pela primeira vez em anos, Sofia Almeida estava visível, e o sabor dessa visibilidade era simultaneamente doce e amargo. No bolso do uniforme, seus dedos encontraram o pequeno chaveiro do Arco do Triunfo, uma lembrança de que todos os grandes monumentos começam com uma única pedra bem colocada. Ela acabara de colocar a sua. A notícia correu pelos corredores da construtora Mendes, como fogo em palha seca. A faxineira vai traduzir a reunião com os chineses. Funcionários cochichavam pelos cantos, secretárias trocavam olhares incrédulos e um clima de expectativa palpável pairava no ar. Sofia chegou pontualmente às 9, usando seu uniforme, azul claro como prometido. Luísa a esperava no vestiário, os olhos arregalados de excitação. Todo mundo está falando. É verdade que você passou a noite traduzindo o contrato? Sofia sorriu discretamente enquanto guardava sua bolsa no armário. As notícias correm rápido por aqui. Mas por que você nunca me disse que falava chinês? Luísa perguntou, ajudando Sofia a ajeitar o colarinho do uniforme. Eu falo 7 idiomas, na verdade, respondeu Sofia com simplicidade. E você nunca perguntou. Luísa ficou boquiaberta. 7. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? A pergunta ficou sem resposta quando Fernanda, a assistente de Ricardo, entrou no vestiário. Alta, elegante e perpetuamente estressada, ela olhava para Sofia como se a visse pela primeira vez. Sofia Almeida? Perguntou consultando seu tablet. O Sr. Mendes solicitou sua presença na sala de reuniões principal. Os visitantes chineses chegam em 20 minutos. Luísa apertou o braço de Sofia em um gesto de apoio. Arrase, amiga. O caminho até o 3º andar nunca pareceu tão longo. No elevador executivo, que Sofia nunca havia usado antes, executivos a encaravam com curiosidade mal disfarçada. Ela manteve o olhar fixo nas portas metálicas, sentindo o peso de cada segundo. Quando as portas se abriram, Ricardo estava esperando no corredor, impecável em seu terno azul marinho. Bom dia, Sr. Mendes, cumprimentou Sofia com formalidade. Ricardo a examinou de cima a baixo, franzindo o senho ao ver o uniforme. Você realmente vai usar isso? Foi o que combinamos, respondeu ela calmamente. Ele balançou a cabeça, contrariado. Tenho uma reputação a zelar. Como vou explicar aos chineses que minha tradutora é uma faxineira? Sofia manteve a expressão neutra, embora sentisse o sangue ferver nas veias. O senhor pode dizer a verdade, que subestimou alguém baseado apenas em sua aparência e quase perdeu um contrato bilionário por isso. A resposta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Seus olhos se estreitaram perigosamente, mas antes que pudesse retrucar, o elevador se abriu novamente, revelando Paulo e outros executivos. Eles chegaram, anunciou Paulo, lançando um olhar curioso para Sofia em seu uniforme. Estão no saguão. Ricardo respirou fundo, claramente dividido entre seu preconceito e a necessidade de fechar o negócio. Vamos acabar logo com isso, murmurou caminhando em direção à sala de reuniões. A delegação chinesa já estava acomodada, quando eles entraram. Sr. Zhang, o líder, um homem de 60 anos com postura impecável, levantou-se para cumprimentar Ricardo. Seu olhar passou brevemente por Sofia, registrando seu uniforme com uma sobrancelha levemente erguida. As apresentações foram feitas em inglês, com Ricardo evitando deliberadamente apresentar Sofia. Ela permaneceu em pé, ligeiramente afastada da mesa, observando a dinâmica com atenção profissional. Quando todos se sentaram e as pastas vermelhas foram abertas, Sr. Zhang começou a falar em seu dialeto regional, lançando olhares ocasionais para Sofia, como se soubesse exatamente quem ela era e por que estava ali. Ricardo, visivelmente desconfortável, pigarreou. Nossa, consultora linguística irá facilitar nossa comunicação hoje. Sofia deu um passo à frente, mantendo a postura ereta e profissional que havia aprendido, acompanhando seus pais em inúmeras reuniões diplomáticas. Para a surpresa de todos os brasileiros, ela cumprimentou a delegação chinesa em mandarim perfeito, incluindo formalidades culturais que só alguém profundamente familiarizado com a etiqueta chinesa conheceria. Os olhos de Sr. Zhang brilharam com interesse renovado.
Ele respondeu em seu dialeto regional, em um ritmo rápido e carregado de expressões técnicas. Sofia traduziu sem hesitação. O Sr. Zhang diz que está satisfeito por finalmente encontrar alguém que compreende não apenas seu idioma, mas também as nuances de seu dialeto regional. Ele aprecia a... Ela fez uma pausa deliberada, olhando diretamente para Ricardo. Humildade de uma empresa que reconhece talentos independentemente de suas posições formais. Um silêncio constrangido caiu sobre o lado brasileiro da mesa. Ricardo engoliu em seco, forçando um sorriso diplomático. A reunião prosseguiu com Sofia traduzindo perfeitamente cada termo, cada nuance. Quando chegaram às cláusulas problemáticas, ela as explicou com clareza, destacando as armadilhas contratuais que haviam sido camufladas na tradução. Sr. Zhang sorriu discretamente, trocando olhares com seus assessores. Ele falou novamente, desta vez olhando diretamente para Sofia. Sr. Zhang diz que está impressionado com nossa atenção. Aos detalhes, traduziu ela. Ele admite que as cláusulas foram deliberadamente redigidas de forma ambígua para testar nossa diligência. Apenas parceiros que valorizam a precisão e a transparência são dignos de confiança em negócios deste porte. Paulo não conseguiu conter um suspiro de alívio. Ricardo mantinha a expressão impassível, mas seus olhos revelavam o cálculo mental dos bilhões que acabara de salvar. Após 4 horas de negociações intensas, as bases de um acordo justo foram estabelecidas. Quando a delegação chinesa se levantou para o almoço programado, Sr. Zhang aproximou-se de Sofia e falou em voz baixa, apenas para ela ouvir. Sofia sorriu discretamente antes de se virar para Ricardo. Sr. Zhang gostaria de conversar comigo, em particular durante o almoço, sobre assuntos culturais que possam facilitar nossa parceria. Ricardo franziu o senho, visivelmente incomodado com a dinâmica que fugia ao seu controle. Diga a ele que todos almoçaremos juntos, como planejado. Sofia traduziu o comentário, ao que Sr. Zhang respondeu com um sorriso enigmático. Ele falou novamente, gesticulando suavemente. O Sr. Zhang insiste que seria um prazer conversar com alguém que compreende tão bem sua cultura. Ele menciona que raramente encontra ocidentais com tamanha fluência em seu dialeto regional. Ricardo olhou de Sofia para o empresário chinês, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Com um sorriso forçado, concordou. Claro, claro, talvez a senhorita Sofia possa se juntar a nós com roupas mais apropriadas. Sofia traduziu apenas a primeira parte da frase, omitindo deliberadamente o comentário sobre suas roupas. Senhor. Zhang assentiu satisfeito. Quando a delegação chinesa deixou a sala para uma breve pausa, Ricardo puxou Sofia pelo braço. O que ele disse para você no final? O que você está tramando? Sofia removeu a mão dele de seu braço com calma. Não estou tramando nada, Sr. Mendes. Apenas fazendo meu trabalho, como o senhor pediu. Pela primeira vez, Sofia viu incerteza nos olhos do poderoso CEO e percebeu que naquele momento, o equilíbrio de poder havia mudado sutilmente. A invisível tinha se tornado indispensável. O restaurante no último andar do hotel de luxo oferecia uma vista panorâmica da cidade. Cristais, prataria e arranjos florais elegantes compunham o cenário para o almoço de negócios mais importante da história da construtora Mendes. Após uma parada rápida em casa, Sofia havia trocado seu uniforme por um vestido tubinho azul marinho, simples porém elegante, uma relíquia de sua vida anterior que ainda guardava no fundo do armário. Seus cabelos, normalmente presos em um coque funcional, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. A transformação não passou despercebida. Quando entrou no restaurante, sentiu os olhares surpresos dos executivos brasileiros e o sorriso aprovador de Sr. Zhang. Ricardo, que conversava tensamente com Paulo em um canto, parou no meio da frase ao vê-la. Por um breve momento, seu olhar registrou algo além do habitual desprezo, talvez surpresa, talvez um lampejo de arrependimento. Ah, você chegou, disse ele com formalidade estudada. Estávamos preocupados que se atrasasse. Sofia sorriu educadamente. Nunca me atraso para compromissos profissionais, senhor. Mendes. O almoço transcorreu em um balé cuidadosamente coreografado
de etiqueta internacional. Sofia não apenas traduzia, mas também orientava discretamente os brasileiros sobre costumes chineses, quando brindar, como segurar os hashes, a importância de determinados gestos. Sr. Zhang, sentado estrategicamente ao lado de Sofia, alternava entre conversas de negócios e perguntas pessoais dirigidas a ela. "Onde aprendeu nosso idioma com tanta fluência?" perguntou ele em mandarim, enquanto os outros se distraíam com o prato principal. "Morei em Xangai por 3 anos quando criança", respondeu Sofia no mesmo idioma. "Meus pais eram diplomatas." O empresário chinês assentiu, compreendendo. "E agora trabalha como..." Ele fez um gesto discreto para indicar o uniforme que ela usara mais cedo. Sofia manteve a dignidade intacta. "A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, Sr. Zhang. Às vezes, precisamos recomeçar do zero. Algo..." Na resposta pareceu tocar o homem profundamente. Ele observou Sofia com um novo interesse antes de comentar. "Na China temos um provérbio. O bambu que se curva com o vento é mais forte que o carvalho que resiste. Você me parece ser como o bambu, senhorita Sofia." Do outro lado da mesa, Ricardo observava a interação com crescente inquietação. A familiaridade entre Sofia e o empresário chinês o incomodava visivelmente. Quando a sobremesa foi servida, Sr. Zhang fez uma declaração que mudaria o rumo das negociações. "Após considerar cuidadosamente, decidimos que só prosseguiremos com o contrato se a senhorita Sofia for nossa intermediária permanente." Paulo engasgou com seu vinho. Ricardo congelou com o garfo a meio caminho da boca. "Como assim?" perguntou o CEO, enquanto Sofia traduzia sua pergunta. Sr. Zhang respondeu, longamente, gesticulando com elegância. Sofia traduziu. "O Sr. Zhang diz que confiança é o alicerce de qualquer parceria duradoura. Ele se sente confortável negociando através de alguém que compreende não apenas seu idioma, mas também sua cultura." Ela fez uma pausa. "Ele propõe que eu seja designada como gerente de relações internacionais para este projeto específico, servindo como ponte entre as duas empresas." Ricardo empalideceu. A ideia de promover uma faxineira diretamente para um cargo executivo, pulando toda a hierarquia corporativa, era impensável. Mas os bilhões em jogo pesavam mais que seu preconceito. "Isso é incomum", comentou buscando uma saída diplomática. Sofia traduziu ao que Sr. Zhang respondeu prontamente. "Ele diz que negócios extraordinários frequentemente exigem arranjos incomuns." E acrescenta que já verificou minhas credenciais. Ricardo franziu o senho. "Como assim verificou suas credenciais?" Sr. Zhang sorriu enigmaticamente antes de responder. Sofia traduziu. "Durante nossa conversa particular, ele perguntou sobre minha formação. Mencionei brevemente meu passado diplomático e meus estudos na Sorbonne. Ele tem contatos na embaixada chinesa que confirmaram minha história em questão de minutos." Ricardo olhou para Sofia como se a visse pela primeira vez. A faxineira invisível que ele humilhara publicamente tinha um histórico que ele sequer imaginava. Encurralado entre seu orgulho e 2 bilhões de razões para ceder, Ricardo forçou um sorriso. "Podemos discutir os detalhes desse arranjo mais tarde." Ele ergueu sua taça. "Vamos brindar a nossa parceria." Todos ergueram suas taças, mas os olhos de Sr. Zhang permaneceram fixos em Sofia. "A visão além das aparências", disse ele em mandarim, brindando diretamente com ela. Sofia sentiu uma onda de emoção embargar sua voz ao responder no mesmo idioma. E aos novos começos. Enquanto os cristais tilintavam, ela percebeu que sua vida havia acabado de mudar irrevocavelmente. O uniforme manchado havia ficado para trás, mas as cicatrizes da humilhação ainda estavam frescas. A questão que agora pairava no ar era: que tipo de vitória ela realmente queria? A sala, que antes pertencera ao diretor de marketing internacional, agora tinha uma nova placa na porta. Sofia Almeida, gerente de relações internacionais. O espaço amplo, com vista para o parque da cidade, parecia surreal para alguém que até uma semana atrás limpava os banheiros do mesmo andar. Sofia ajeitou a fotografia de seus pais sobre a mesa de mogno. Era a primeira coisa pessoal que trazia para seu novo escritório. Precisava deles ali,
testemunhando silenciosamente sua improvável redenção. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Luísa, sorrindo de orelha a orelha, segurando um pequeno vaso de orquídeas. "Não acredito que você conseguiu", exclamou, colocando as flores sobre a mesa e abraçando a amiga. "De faxineira a executiva em uma semana. Isso é material de filme." Sofia sorriu, retribuindo o abraço. "Ainda parece que vou acordar a qualquer momento." Luísa examinou a sala luxuosa com olhos arregalados. "E pensar que nós duas estávamos limpando o chão daqui há alguns dias." Ela se interrompeu, de repente séria. "E como estão te tratando? Os outros executivos, quero dizer." Sofia suspirou, sentando-se na poltrona de couro. "Como você pode imaginar? Alguns me evitam como se eu tivesse uma doença contagiosa. Outros são falsamente cordiais. Paulo tem sido o único genuinamente respeitoso. E o Ricardo?" A menção ao nome do CEO fez Sofia enrijecer levemente. "Ele tem me evitado desde a assinatura do contrato. Mandou comunicados através de assessores, mas não nos falamos diretamente há 3 dias. Luísa sentou-se na cadeira em frente à mesa, olhando seriamente para a amiga. "Você deveria processar ele, sabia? Pelo que ele te disse naquele dia, na frente de todo mundo. Isso é assédio moral claro." Sofia balançou a cabeça, pensativa. "Não é tão simples, Luísa. Processos são desgastantes, caros e incertos. Além disso, uma nova batida na porta," a interrompeu. Fernanda, a assistente de Ricardo, entrou com sua habitual eficiência fria. "Senhorita Almeida, o Sr. Mendes solicita sua presença na sala dele imediatamente." O coração de Sofia acelerou. Era o primeiro contato direto desde sua promoção. "Obrigada, Fernanda. Estarei lá em 1 minuto." Quando a assistente saiu, Luísa apertou o braço de Sofia. "Chegou a hora do confronto. Mostra para ele quem você é." Sofia respirou fundo. Ajeitando o blazer azul marinho sobre a blusa branca, "Não é sobre confronto, Luísa. É sobre dignidade." O caminho até a sala de Ricardo nunca havia parecido tão curto. Funcionários a observavam nos corredores, alguns acenando timidamente, outros desviando o olhar. O burburinho sobre sua ascensão meteórica ainda era o assunto principal nos corredores da empresa. A porta da presidência estava entreaberta. Sofia bateu levemente antes de entrar. Ricardo estava de pé junto à janela, contemplando a cidade. Virou-se lentamente ao ouvi-la entrar, seu rosto uma máscara impenetrável. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando a cadeira em frente. "À sua mesa." Sofia obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar firme. Não era mais a mulher de cabeça baixa que ele conhecera. Ricardo sentou-se, colocando uma pasta sobre a mesa entre eles. "Os chineses enviaram o primeiro relatório sobre o projeto. Estão extremamente satisfeitos com a parceria." Ele fez uma pausa visivelmente desconfortável. Mencionaram especificamente sua contribuição. Sofia assentiu, mantendo a expressão neutra. "Fico feliz em ouvir isso." Um silêncio pesado caiu sobre eles. Ricardo tamborilou os dedos sobre a mesa, claramente lutando com algo que queria dizer. "Olha, Sofia," ele começou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. "Sobre o que aconteceu na sala de reuniões naquele dia, por favor." "Não," interrompeu ela com firmeza. "Se isso for uma tentativa de desculpas forçadas para manter o negócio com os chineses, prefiro que poupemos tempo." Ricardo pareceu genuinamente surpreso com a resposta direta. "Não é isso. Ou melhor, não é só isso." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "O que eu fiz foi imperdoável. Sei disso, mas quero que saiba que estou genuinamente impressionado com sua competência e profissionalismo." Apesar de tudo, Sofia manteve o olhar fixo nele, buscando sinais de falsidade em suas palavras. "Obrigada pela avaliação profissional, Sr. Mendes." "Ah, isso é tudo?" Ricardo pareceu desconfortável com sua frieza. "Na verdade, não." Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope. "Este é seu novo contrato. Salário reajustado, benefícios executivos, participação nos lucros do projeto chinês." Ele deslizou o envelope pela mesa. Sofia o pegou, mas não o abriu. "Espero que isso demonstre o quanto valorizamos sua contribuição", continuou ele,
ensaiando um sorriso que não alcançou seus olhos. Sofia olhou para o envelope em suas mãos, sentindo uma estranha mistura de triunfo e vazio. O que tinha em mãos era a materialização do reconhecimento que tanto desejara. Mas havia algo amargo em recebê-lo daquela forma, daquele homem. "Sabe o que é interessante, Sr. Mendes?", disse ela finalmente, colocando o envelope sobre a mesa. "Quando eu limpava seus banheiros era invisível. Quando salvei sua empresa, de repente me tornei valiosa. Mas em nenhum momento fui vista como um ser humano." Ricardo empalideceu levemente. "Isso não é justo. Estou oferecendo a você um cargo, um salário, reconhecimento profissional." Sofia completou com calma. "E agradeço por isso. Mas o que nunca esteve na mesa foi o respeito básico, que deveria ser concedido a qualquer pessoa, independentemente do que ela pode oferecer em troca." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia genuinamente sem palavras, confrontado com uma verdade que raramente precisava encarar. Sofia levantou-se pegando o envelope. "Aceitarei o cargo e darei o melhor de mim nele. Não por você ou por esta empresa, mas pelos meus próprios padrões de excelência." Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. "E Sr. Mendes, aquelas palavras que disse para mim naquele dia, elas dizem muito mais sobre você do que sobre mim." Ao fechar a porta atrás de si, Sofia sentiu algo se libertar dentro dela. Não era perdão, nem vingança. Era algo mais valioso. A reclamação completa de sua dignidade. No corredor, Fernanda a observava com um novo olhar, não de desdém, mas de surpresa respeitosa. Outros funcionários pareciam perceber a mudança em sua postura, a confiança renovada em seus passos. Sofia caminhou de volta ao seu escritório, sentindo o peso do envelope em suas mãos. Era mais que um contrato. Era a prova material de uma transformação que começara no momento mais humilhante de sua vida. Ao entrar em sua sala, encontrou Luísa esperando ansiosamente. "E então, como foi?" Sofia colocou o envelope sobre a mesa e olhou para a fotografia de seus pais. "Foi apenas o começo", respondeu com um sorriso enigmático. O auditório principal da construtora Mendes estava lotado para a primeira apresentação oficial do projeto Xangai. Executivos de todos os departamentos, acionistas importantes e até mesmo alguns jornalistas especializados ocupavam as cadeiras estofadas, criando um burburinho de expectativa. Na primeira fila, a delegação chinesa aguardava com sua habitual compostura serena. Sr. Zhang acenou discretamente quando Sofia entrou pelo lado do palco, elegante em seu terninho cinza, carregando uma pasta de documentos. Nas últimas 3 semanas, sua vida havia se transformado completamente. O pequeno apartamento no subúrbio foi trocado por um mais espaçoso próximo ao trabalho. Seu guarda-roupa de uniformes deu lugar a roupas executivas cuidadosamente escolhidas. Mas a mudança mais profunda não era visível. Era a postura, o olhar direto, a voz que não mais se diminuía para caber em espaços pequenos demais. Ricardo subiu ao palco primeiro, impecável como sempre, sorrindo para a plateia com a confiança de um homem habituado aos holofotes. "Bom dia a todos. É com grande satisfação que anunciamos oficialmente o maior contrato internacional da história da construtora Mendes." Aplausos educados preencheram o auditório. Este projeto, avaliado em mais de 2 bilhões de reais, marca nossa entrada definitiva no mercado asiático. Ele fez uma pausa teatral. E nada disso seria possível sem a contribuição excepcional de nossa nova gerente de relações internacionais, Sofia Almeida. Os olhares se voltaram para Sofia, que subiu ao palco com passos medidos. Atrás da plateia, perto da porta dos fundos, ela avistou Luísa e outras funcionárias da equipe de limpeza, que haviam conseguido permissão especial para assistir à apresentação. Ver aqueles rostos sorridentes, tão frequentemente ignorados pelos executivos, encheu seu coração de uma emoção inesperada. "Obrigada, Sr. Mendes", disse ela ao microfone, sua voz clara e confiante preenchendo o espaço. "É uma honra representar a construtora Mendes nesta parceria histórica." Ela então se dirigiu à delegação chinesa em mandarim fluente, provocando sorrisos aprovadores
e acenos de cabeça. A plateia observava com admiração mal disfarçada a facilidade com que ela transitava entre os idiomas. Durante a apresentação técnica que se seguiu, Sofia explicou os detalhes do projeto com precisão e eloquência, destacando os benefícios mútuos e as inovações tecnológicas que seriam compartilhadas. Em nenhum momento mencionou seu passado como faxineira ou as circunstâncias que a levaram àquele palco. Sua competência falava por si. Ao final, Ricardo retomou o microfone para os agradecimentos finais. Como podem ver, estamos em excelentes mãos com nossa equipe internacional. Ele sorriu, aquele sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. E agora, gostaríamos de convidá-los para um coquetel no saguão principal. Enquanto a plateia se dispersava, Sofia foi abordada por diversos executivos que antes mal notavam sua existência. Sorrisos, cartões de visita, convites para almoços e eventos sociais. As portas que antes estavam fechadas agora se abriam magicamente. Sr. Zhang aproximou-se, acompanhado por uma mulher elegante que Sofia não havia conhecido anteriormente. Senhorita Almeida, permita-me apresentar Lin Wei, diretora de nossa divisão europeia. Sofia cumprimentou a mulher em mandarim, recebendo um sorriso surpreso em retorno. Sr. Zhang me contou sua história, disse Lin Wei em inglês perfeito. Impressionante como o destino trabalha de formas misteriosas. Antes que Sofia pudesse responder, Ricardo se juntou ao grupo, colocando-se estrategicamente entre ela e os visitantes chineses. Espero que estejam aproveitando sua estadia no Brasil, disse ele sorrindo amplamente. Sofia tem sido uma anfitriã adequada. O uso deliberado da palavra adequada não passou despercebido. Sofia manteve a expressão neutra, mas sentiu o velho ressentimento borbulhar. Sr. Zhang respondeu algo em mandarim, olhando diretamente para Sofia. O que ele disse? Perguntou Ricardo, ainda sorrindo. Sofia traduziu, mantendo o tom profissional. Ele disse que estou excedendo todas as expectativas e que nossa parceria tem um futuro promissor, graças à comunicação eficiente. O que ela omitiu foi o comentário final de Sr. Zhang. É surpreendente como alguns enxergam valor apenas quando este se traduz em lucro. Ricardo assentiu, satisfeito. Excelente. Se me dão licença, preciso cumprimentar alguns acionistas. Quando ele se afastou, Lin Wei tocou levemente o braço de Sofia. Sabe, temos uma posição aberta em nosso escritório de Paris. Alguém com seu perfil linguístico e cultural seria inestimável para nossa expansão europeia. Sofia sentiu o coração acelerar. Paris, a cidade onde estudara, onde construíra sonhos que foram interrompidos pelo destino. É uma oferta tentadora, Sra. Wei. Sr. Zhang sorriu discretamente. Pense nisso como uma possibilidade. Às vezes, para crescer verdadeiramente, precisamos deixar para trás o solo onde fomos pisoteados. A metáfora atingiu Sofia profundamente. Ela agradeceu com um aceno e se desculpou para atender outros convidados. Enquanto circulava pelo salão, cumprimentando pessoas e respondendo perguntas sobre o projeto, Sofia notou Luísa e as outras funcionárias da limpeza em um canto, servindo-se timidamente da mesa de canapés. Aproximou-se delas com um sorriso genuíno, o primeiro verdadeiro daquela manhã. E então o que acharam da apresentação? Luísa a abraçou impulsivamente. Você arrasou. Estava tão imponente lá em cima. As outras mulheres assentiram, algumas com lágrimas nos olhos. Você é nossa inspiração, Sofia, disse Maria, a mais velha do grupo. Mostra que podemos ser mais do que eles enxergam em nós. A emoção apertou a garganta de Sofia. Ali estava uma verdade que o salário generoso e o cargo impressionante não podiam comprar. O poder de inspirar outras mulheres a se verem além das limitações impostas. Naquele momento, entre abraços e palavras sinceras de admiração, Sofia percebeu que sua vitória não seria completa se fosse apenas pessoal. Havia um propósito maior emergindo das cinzas de sua humilhação. Do outro lado do salão, Ricardo a observava com expressão indecifrável, o copo de champanhe intocado em sua mão. Quando seus olhares se cruzaram brevemente, Sofia viu algo que nunca imaginara ver ali. Incerteza. O homem que a chamara de animal agora parecia pequeno em sua arrogância. E ela, que havia sido reduzida a nada,
agora se erguia não apenas por sua própria dignidade, mas como farol para outras. Era uma reviravolta que nenhum contrato bilionário poderia quantificar. A sede da construtora Mendes normalmente esvaziava após as 6 da tarde, mas naquela noite, luz ainda emanava da janela do 28º andar. Sofia revirava documentos em seu escritório, preparando-se para a videoconferência do dia seguinte com a equipe de Xangai. Um mês havia se passado desde a apresentação oficial do projeto. As mudanças em sua vida se consolidavam, mas Sofia ainda se surpreendia ao ouvir o próprio nome seguido de gerente de relações internacionais, ou ao ver funcionários que antes a ignoravam agora disputando sua atenção. Uma batida suave na porta interrompeu sua concentração. Era Paulo Ribeiro, o diretor financeiro. "Ainda trabalhando?" perguntou ele com um sorriso amigável. Sofia indicou a cadeira à sua frente. "Quero garantir que a reunião de amanhã seja produtiva." Paulo sentou-se, examinando a pilha de documentos sobre a mesa. "Você trouxe uma nova energia para a equipe. Os chineses estão impressionados, os números estão acima das projeções, mas..." Sofia completou, percebendo a hesitação em sua voz. Paulo suspirou, inclinando-se para a frente. "Ricardo está convocando uma reunião extraordinária do conselho amanhã. Não sei exatamente o que ele planeja, mas tem algo a ver comigo", concluiu Sofia, sentindo um aperto no peito. "Ele tem agido estranhamente desde que você assumiu o cargo. Mais controlador, mais paranoico." Paulo balançou a cabeça. "Acho que ele não esperava que você se saísse tão bem." Sofia fechou a pasta de documentos pensativa. "O que você acha que ele pretende?" "Não sei ao certo, mas achei que você deveria estar preparada." O olhar de Sofia passou pela janela, fixando-se nas luzes da cidade que começava a brilhar na noite nascente. "Você sabe, Paulo, às vezes me pergunto se vale a pena trabalhar para alguém que me vê como..." Ela hesitou, recordando o insulto. "Menos que humana." Paulo a observou com simpatia genuína. "Você poderia facilmente conseguir outro emprego agora. Com suas qualificações e o sucesso do projeto chinês, qualquer empresa de construção a contrataria em um piscar de olhos." Sofia assentiu, lembrando-se da oferta de Lin Wei. "Sim, eu poderia. Mas seria uma vitória incompleta." "Como assim?" Ela encarou Paulo diretamente. "Se eu simplesmente sair, nada muda aqui. O sistema que permitiu que eu fosse humilhada continua intacto. A próxima faxineira, o próximo funcionário invisível, enfrentará o mesmo desprezo." Paulo assentiu lentamente, compreendendo. "Então não se trata apenas de você. Nunca foi", respondeu Sofia com um sorriso triste. "Obrigada pelo aviso, Paulo. Estarei preparada para amanhã." Quando ele saiu, Sofia permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo a informação. Não estava realmente surpresa. Ricardo Mendes não era do tipo que aceitava facilmente perder-se o controle de qualquer situação. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Luísa. "Jantar hoje para comemorar seu primeiro mês como chefona? Eu pago." "Brincadeira. Você que é rica agora." Sofia sorriu, respondendo afirmativamente. Enquanto guardava seus pertences, notou Ricardo passando pelo corredor, olhando brevemente para seu escritório antes de seguir adiante. O confronto era inevitável. A questão era, em que termos ele aconteceria? No restaurante simples do bairro, onde Sofia costumava morar, ela e Luísa compartilhavam uma pizza, enquanto colocavam a conversa em dia. "E como é lá do outro lado?" perguntou Luísa entre mordidas. No mundo dos poderosos, Sofia girou o copo de vinho tinto entre os dedos pensativa, mais vazio do que parece de fora. Muita conversa sobre dinheiro, status, poder, pouca sobre propósito ou significado. "Mas pelo menos ninguém te chama de bicho", comentou Luísa fazendo uma careta. Sofia sorriu sem humor. Não abertamente. Mas os olhares estão lá. A faxineira que deu sorte é como alguns ainda me veem. Luísa estendeu a mão sobre a mesa, apertando a da amiga. "E a proposta da chinesa? Você vai aceitar?" Sofia hesitou. Não havia contado a ninguém sobre a oferta de trabalho em Paris, exceto Luísa. Seria um recomeço perfeito.
Voltar à Europa, usar minhas habilidades linguísticas em um ambiente onde sou respeitada desde o início, mas sinto que tenho algo a terminar aqui primeiro. Sofia tomou um gole de vinho. Paulo me contou que Ricardo está convocando uma reunião extraordinária do conselho amanhã. Luísa arregalou os olhos. Você acha que ele vai tentar te demitir? Não sei. Seria arriscado considerando o contrato chinês. Mas Ricardo não é conhecido por aceitar derrotas facilmente. Um silêncio pensativo caiu entre elas. Luísa brincava com um pedaço de pizza, claramente preocupada. Sabe o que mais me incomoda? Continuou Sofia. É que mesmo tendo provado meu valor 1000 vezes, ainda estou na defensiva. Ainda preciso justificar minha presença naquela mesa. Porque você não é como eles, observou Luísa. Não nasceu em berço de ouro, não frequentou as escolas certas, não tem o sobrenome certo e, principalmente, porque os fiz questionar seus próprios preconceitos. Sofia terminou seu vinho. Nada incomoda mais quem está no poder do que ser forçado a enxergar seus próprios privilégios. O celular de Sofia vibrou. Era uma mensagem de Paulo. Reunião antecipada para 8h. Tente chegar antes. Luísa percebeu a mudança na expressão da amiga. Más notícias? Sofia guardou o telefone, determinada. Apenas o próximo capítulo se anunciando. Ela sorriu, tentando dissipar a tensão. Mas chega de falar de trabalho. Como vão as coisas na empresa? Melhoraram depois da minha saída? Enquanto Luísa falava sobre as pequenas melhorias nas condições de trabalho da equipe de limpeza, algumas das quais Sofia havia discretamente influenciado em sua nova posição, uma ideia começava a se formar em sua mente. Uma ideia sobre transformação, que ia além de sua história pessoal. Talvez o verdadeiro propósito de sua improvável ascensão não fosse apenas provar seu valor, mas criar um precedente, abrir uma porta que outros pudessem atravessar depois dela. Ao se despedir de Luísa naquela noite, Sofia já sabia exatamente o que precisava fazer na reunião do dia seguinte. O confronto com Ricardo Mendes seria inevitável. Mas agora, pela primeira vez, ela o aguardava não com medo, mas com propósito. Sofia chegou à construtora Mendes às 7h30. O prédio ainda silencioso, exceto pelo murmúrio distante dos funcionários da limpeza matinal. Ironicamente, era o horário em que ela costumava chegar quando ainda usava o uniforme azul claro. Paulo a esperava no saguão segurando 2 copos de café. Pensei que poderia precisar disso, disse ele, entregando um dos copos. Vai ser uma manhã intensa. Enquanto subiam no elevador executivo, Paulo a atualizou em voz baixa. Ricardo passou a noite aqui. Fernanda disse que ele reuniu relatórios de todos os departamentos e está preparando algum tipo de apresentação. Sofia assentiu, estranhamente calma. Ele está tentando me desqualificar. Não era uma pergunta, mas Paulo confirmou com um aceno. Provavelmente, mas não será fácil considerando os resultados que você tem apresentado. Quando as portas do elevador se abriram no andar da presidência, Sofia respirou fundo. O corredor que levava à sala do conselho parecia mais longo que o habitual. Você está pronta para isso? Perguntou Paulo, percebendo sua hesitação momentânea. Sofia ajeitou o blazer branco sobre o vestido preto, sentindo o peso do pequeno chaveiro do Arco do Triunfo no bolso. Estou pronta há anos, respondeu, com um sorriso sereno. A sala do conselho já estava quase completa quando eles entraram. 10 executivos seniores, majoritariamente homens acima dos 50 anos, conversavam em pequenos grupos. Ricardo estava na cabeceira da mesa, organizando documentos com Fernanda. Quando Sofia entrou, as conversas diminuíram. Alguns conselheiros a cumprimentaram cordialmente, outros apenas acenaram. A atmosfera era de expectativa contida. Ricardo ergueu o olhar brevemente, seu rosto uma máscara impenetrável. Bom dia, Sofia. Obrigado por vir mais cedo. Ela assentiu educadamente, escolhendo um lugar a 3 cadeiras de distância dele. Paulo sentou-se ao seu lado, num gesto silencioso de apoio. Às 8h em ponto, Ricardo levantou-se, fechou a porta e iniciou a reunião. Senhores, obrigado por atenderem a esta convocação extraordinária. Como sabem, o projeto Xangai representa um marco histórico para nossa empresa.
Ele fez uma pausa olhando diretamente para Sofia. No entanto, precisamos discutir algumas preocupações que surgiram recentemente. Sofia manteve a expressão neutra, embora sentisse o coração acelerar. Ricardo acionou o projetor, exibindo um gráfico complexo. Nas últimas semanas, nossa equipe de auditoria conduziu uma análise detalhada dos procedimentos adotados desde o início das negociações. Ele avançou para o próximo slide. E identificamos algumas irregularidades preocupantes. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia sentiu Paulo enrijecer ao seu lado. Que tipo de irregularidades? Perguntou um dos conselheiros mais velhos. Ricardo sorriu levemente como um predador que finalmente encurrala sua presa. Por exemplo, descobrimos que certos protocolos de validação contratual foram ignorados durante as traduções iniciais. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Normalmente exigimos que cada tradução seja verificada por pelo menos 2 profissionais independentes. O que não ocorreu neste caso. Sofia compreendeu imediatamente a estratégia. Ele não podia atacar sua competência diretamente, então atacava procedimentos técnicos. Antes que ela pudesse responder, Ricardo continuou. Além disso, nossa nova colaboradora tem conduzido reuniões privadas com a delegação chinesa sem a presença de outros representantes da empresa. Reuniões que você autorizou, Ricardo, interveio Paulo franzindo o senho. Ricardo acenou dismissivamente. Sim, mas sem compreender completamente os riscos envolvidos. Ele fixou o olhar em Sofia. Precisamos garantir que nossos interesses estejam protegidos em todas as etapas do processo. A insinuação era clara. Sofia não era confiável. Podia estar favorecendo os chineses, talvez até mesmo sabotando a empresa. O silêncio pesou na sala. Todos os olhares se voltaram para Sofia, aguardando sua reação. Era o momento que Ricardo havia cuidadosamente orquestrado. Colocá-la na defensiva, fazê-la parecer inexperiente ou inadequada para o cargo. Sofia colocou as mãos sobre a mesa, os dedos levemente entrelaçados. Quando falou, sua voz estava calma e clara. Entendo suas preocupações, Sr. Mendes. Procedimentos existem por um motivo. Ricardo pareceu momentaneamente surpreso com sua concordância. Então concorda que houve falhas? Concordo que houve excepcionalidades, corrigiu Sofia com delicadeza. Como a situação extraordinária de descobrir, horas antes do prazo final, que o contrato continha armadilhas que nenhum dos tradutores contratados havia identificado. Ela se levantou lentamente, caminhando até o projetor. Com sua permissão, gostaria de mostrar algo aos conselheiros. Ricardo hesitou, visivelmente contrariado por perder o controle da narrativa, mas assentiu rigidamente. Sofia conectou seu tablet ao projetor, exibindo um novo conjunto de dados. Estes são os indicadores de desempenho do projeto nos últimos 30 dias. Ela avançou pelos slides com confiança profissional. Como podem ver, superamos todas as metas iniciais. A satisfação dos parceiros chineses está em 98%, um recorde histórico para nossa empresa em negociações internacionais. Os conselheiros examinavam os números com interesse crescente. Além disso, continuou Sofia, exibindo um novo gráfico, economizamos aproximadamente 22 milhões em custos de mediação e consultoria internacional, justamente porque temos conduzido as negociações diretamente. Um dos conselheiros mais antigos, que até então observava, em silêncio interveio. Senhorita Almeida, entendemos que os resultados são impressionantes, mas as preocupações do Sr. Mendes sobre protocolos não seguidos são vá. Lida Sofia assentiu respeitosamente. Sem dúvida, conselheiro Barros, e é por isso que implementei um novo protocolo de validação específico para este projeto. Ela exibiu um documento no projetor. Todas as reuniões são gravadas. Com autorização dos parceiros chineses, todas as traduções são documentadas e relatórios semanais são enviados à diretoria. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. Protocolo que o Sr. Mendes recebeu em seu e-mail 3 semanas atrás e aprovou tacitamente, uma vez que não apresentou objeções. O rosto de Ricardo enrubesceu levemente. Sofia havia virado o jogo. Em vez de defender-se de acusações,
estava demonstrando sua competência e previsão. Um silêncio tenso se instalou na sala. Ricardo recompôs-se rapidamente. A questão não são apenas os procedimentos técnicos, mas também a adequação cultural. Ele enfatizou as últimas palavras com deliberada lentidão. Nossa empresa tem uma hierarquia estabelecida, uma cultura corporativa. Saltos tão abruptos na estrutura organizacional podem gerar desconfortos. Ali estava o verdadeiro cerne da questão. Não era sobre sua competência ou sobre procedimentos. Era sobre seu lugar, sobre a ousadia de uma ex-faxineira ocupar uma posição executiva. Sofia sentiu uma calma surpreendente se espalhar por seu corpo. Era exatamente a deixa que esperava. Sr. Mendes está absolutamente certo sobre a importância da cultura corporativa, disse ela retornando ao seu lugar à mesa. E é precisamente sobre isso que gostaria de falar aos conselheiros. Ela olhou ao redor, captando a atenção de cada pessoa presente. Senhores, antes de ser gerente de relações internacionais, eu limpava os banheiros deste andar. Antes de traduzir contratos bilionários, eu esvaziava suas lixeiras todas as manhãs. O desconforto era palpável. Alguns conselheiros desviaram o olhar, outros remexeram-se em suas cadeiras. E durante aquele período, aprendi algo valioso sobre esta empresa que nenhum relatório financeiro poderia mostrar. Aprendi como tratamos pessoas que consideramos descartáveis. Ricardo tentou interrompê-la. Isso não tem relevância para a discussão em pauta. Pelo contrário, Sr. Mendes, rebateu Sofia com firmeza. Tem tudo a ver com o futuro desta empresa. Porque a mesma arrogância que fez o senhor me chamar de animal na frente de toda a equipe é a mesma arrogância que quase custou 2 bilhões em um contrato mal traduzido. A sala ficou em silêncio absoluto. Vários conselheiros olharam para Ricardo com expressões de choque e desaprovação. Eu não vim a esta reunião para me defender, continuou Sofia. Vim para propor uma transformação real na cultura desta empresa. Ela exibiu um novo documento no projetor. Este é um programa estruturado de valorização de talentos internos, com trilhas de desenvolvimento para funcionários de todos os níveis, incluindo equipes operacionais e de apoio. Enquanto explicava os detalhes do programa, Sofia observou as expressões dos conselheiros mudarem gradualmente, de ceticismo para interesse, de interesse para consideração genuína. O que estou propondo não é apenas justiça social, concluiu ela. É vantagem competitiva. Quantos talentos desperdiçamos todos os dias porque não olhamos além de uniformes e cargos? Quando terminou sua apresentação, Ricardo parecia completamente desarmado. O ataque que planejara cuidadosamente havia se transformado em uma discussão sobre a essência da empresa e seus valores fundamentais. Paulo foi o primeiro a se manifestar. Acho que a proposta da senhorita Almeida merece consideração séria. Poderíamos criar um comitê para avaliar a implementação. Outros conselheiros concordaram rapidamente, alguns até mesmo oferecendo sugestões complementares. Ricardo observava a cena com expressão atônita. Em questão de minutos, havia perdido não apenas o controle da reunião, mas também o apoio que esperava ter do conselho. Quando a discussão entusiasmada sobre o programa proposto por Sofia finalmente diminuiu, ele pigarreou, tentando recuperar alguma autoridade. Bem, parece que temos muito a considerar. Sugiro que encerremos por hoje e retomemos após uma análise mais detalhada. Os conselheiros começaram a se levantar, muitos se aproximando de Sofia para parabenizá-la pela iniciativa. Ricardo permaneceu sentado, olhando fixamente para os papéis à sua frente. Quando a sala havia esvaziado, restando apenas Sofia, Paulo e Ricardo, o CEO finalmente ergueu o olhar. Você transformou uma reunião disciplinar em uma revolução corporativa, disse ele com uma mistura de irritação e relutante admiração. Impressionante. Sofia reuniu seus documentos calmamente. Não era uma revolução que eu buscava, Sr. Mendes. Apenas dignidade. Para mim e para todos os outros que continuam invisíveis nesta empresa. Paulo sorriu discretamente, dirigindo-se à porta. Vou deixá-los conversar. Quando ficaram a sós, Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. O sol da manhã iluminava.
seu perfil destacando as linhas de tensão ao redor de seus olhos. Você poderia ter me destruído hoje, disse ele finalmente. Poderia ter contado ao conselho como eu te tratei. Por que não o fez? Sofia aproximou-se parando a alguns passos de distância. Porque esta nunca foi uma história sobre vingança, Sr. Mendes. É sobre transformação. A sua, a minha, a desta empresa. Ricardo virou-se para encará-la, uma vulnerabilidade inesperada em seu olhar. Você realmente acredita que pessoas podem mudar tão fundamentalmente? Sofia sorriu pensando em sua própria jornada. Da diplomata à faxineira, da invisível à indispensável. Acredito que todos merecem a chance de tentar. O sol de fim de tarde pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa quando Sofia concluiu a videoconferência com a equipe de Xangai. O projeto avançava conforme o cronograma, superando até mesmo as projeções mais otimistas. 2 semanas haviam se passado desde a reunião do conselho. O programa de valorização de talentos internos fora aprovado unanimemente e já começava a ser implementado em fase piloto. A notícia correra rapidamente pelos corredores, gerando uma onda de entusiasmo, especialmente entre os funcionários operacionais. Sofia estava organizando seus documentos quando ouviu uma batida na porta. Era Luísa, radiante em seu novo uniforme. Não mais o azul desbotado da equipe de limpeza, mas um conjunto mais elegante com o logotipo da empresa. Olha só quem virou supervisora, anunciou ela, girando para mostrar o crachá com sua nova designação. Sofia sorriu, genuinamente feliz pela amiga. Você merece isso há anos. Como está sendo? Luísa sentou-se, ainda não acostumada a poder sentar-se confortavelmente nos escritórios executivos. Estranho. Bom, mas estranho. As mesmas pessoas que me ignoravam agora me pedem orientação sobre como organizar a logística de limpeza dos novos andares. Sofia assentiu, compreendendo perfeitamente aquela sensação. E o mais incrível, continuou Luísa, inclinando-se, como quem conta um segredo, é que 3 pessoas da minha equipe se inscreveram para o programa de bolsas de estudo que você criou. A Maria, que sempre quis estudar administração, o João, que é um gênio com computadores, e até a dona Cleide, que sonha em terminar o ensino médio aos 58 anos. A emoção apertou a garganta de Sofia. Aquelas eram as vitórias que realmente importavam. Não as cifras bilionárias do contrato chinês, mas as pequenas revoluções pessoais que se desdobravam silenciosamente. Isso é maravilhoso, Luísa. E tudo graças a você. Luísa apertou sua mão sobre a mesa. Você poderia simplesmente ter aproveitado sua promoção e esquecido de nós. Mas não, você usou seu poder para mudar as coisas. Sofia balançou a cabeça. Não fiz nada sozinha. Paulo tem sido um aliado incrível. Vários conselheiros abraçaram a causa. Até o Ricardo parece diferente, interrompeu Luísa com expressão incrédula. Ontem ele me cumprimentou pelo nome. Meu nome, Sofia. Ele nunca soube que eu existia antes. Sofia sorriu. As mudanças em Ricardo eram sutis, mas inegáveis. Ele ainda mantinha distância. Ainda exalava aquela aura de superioridade natural aos poderosos, mas algo fundamental havia mudado. As pessoas podem surpreender às vezes. Luísa checou o relógio e levantou-se. Preciso ir. Tenho uma reunião. Com a equipe para reorganizar os turnos. Ela pronunciou reunião com um orgulho mal disfarçado. Uma reunião, Sofia. Eu conduzindo uma reunião. Quando Luísa saiu, Sofia permitiu-se um momento de reflexão. Em apenas um mês, pequenas transformações se multiplicavam pela empresa. Era como assistir a um efeito dominó de dignidade sendo restaurada, uma peça por vez. Seu telefone tocou. Era Fernanda, a assistente de Ricardo. Senhorita Almeida? O Sr. Mendes gostaria de vê-la em seu escritório, se possível. Sofia sentiu um leve aperto no estômago. Apesar das mudanças, ainda havia uma tensão inevitável em suas interações com Ricardo. Diga a ele que estarei lá em 5 minutos. Ao caminhar pelo corredor executivo, Sofia notou os olhares diferentes que recebia agora. Não era mais a curiosidade mórbida sobre a faxineira que virou executiva, mas um respeito genuíno por seus resultados e, principalmente, por sua integridade. A porta do escritório de Ricardo estava entreaberta.
Ela bateu levemente antes de entrar. Ele estava de pé junto à janela observando o pôr do sol tingir a cidade. Ao ouvir Sofia entrar, virou-se com uma expressão difícil de decifrar. Obrigado por vir. Ele indicou a cadeira à frente de sua mesa. Por favor. Sofia sentou-se observando-o com atenção. Ricardo parecia estranhamente hesitante, quase vulnerável. Os relatórios do programa piloto são excelentes, disse ele sentando-se. O conselho está impressionado. Fico feliz em ouvir isso. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Ricardo tamborilou os dedos sobre a mesa, claramente lutando com algo que ia dizer. Recebi uma ligação de Lin Wei hoje, disse finalmente. Ela mencionou que ofereceu a você uma posição no escritório de Paris. Sofia assentiu, surpresa que a executiva chinesa tivesse contado a Ricardo. Sim, é verdade. Você vai aceitar? A pergunta pairou no ar, carregada de complexidades não ditas. Sofia estudou o rosto de Ricardo, tentando decifrar o que realmente estava em jogo. Ainda não decidi. Ricardo levantou-se novamente, inquieto. Seria uma excelente oportunidade para você. Paris, um cargo internacional longe de... Ele hesitou. Memórias desagradáveis. Sofia compreendeu o que ele não dizia. Longe dele, longe da humilhação, longe do passado que ambos carregavam. Memórias podem ser dolorosas, mas também podem ser transformadoras, respondeu ela calmamente. Depende do que fazemos com elas. Ricardo a encarou com uma intensidade surpreendente. O que aconteceu naquela sala de reuniões? O que eu disse a você? Ele respirou fundo. Não há justificativa. Não há desculpa adequada. Era a primeira vez que ele abordava diretamente o incidente desde que tudo começara. Sofia sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura. Não há. Ricardo acenou lentamente, aceitando o veredito. É por isso que entenderia perfeitamente se você decidisse aceitar a proposta de Paris. Na verdade, eu apoiaria sua decisão. Sofia percebeu com surpresa que ele estava sendo sincero. Não era uma manobra para se livrar dela, mas um reconhecimento genuíno de que ela merecia um novo começo, livre das sombras do passado. Obrigada por isso, disse ela suavemente, mas minha decisão não será baseada em fugir de algo, e sim em construir algo. Ricardo assentiu, um respeito relutante em seu olhar. O programa que você implementou está mudando coisas que eu nem sabia que precisavam mudar. Ele sorriu levemente. Hoje, pela primeira vez em 20 anos, almocei na mesma mesa que funcionários do setor operacional. Foi esclarecedor. Sofia não conseguiu conter um sorriso. O mundo parece diferente quando realmente enxergamos as pessoas, não é? Sim, concordou ele com uma honestidade surpreendente, e muito mais rico. Quando Sofia deixou o escritório de Ricardo minutos depois, sentia-se estranhamente leve. Não havia perdão. Algumas palavras deixam cicatrizes permanentes, mas havia algo igualmente poderoso emergindo. Compreensão mútua. No elevador, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Lin Wei. Precisamos de sua resposta até o final da semana. Paris espera por você. Sofia guardou o telefone, observando os números dos andares diminuírem enquanto o elevador descia. Paris ou São Paulo? Um novo começo, ou a continuação de uma transformação já iniciada? A resposta ainda não estava clara, mas pela primeira vez em anos, a decisão seria verdadeiramente sua, não ditada pelo desespero ou pela necessidade, mas pela liberdade de escolher seu próprio caminho, e essa talvez fosse a maior vitória de todas. A sala de conferências, no 3º andar, estava decorada com elegância discreta, para a cerimônia de lançamento oficial do Programa de Desenvolvimento de Talentos Internos da construtora Mendes. Mesas redondas substituíam a habitual mesa retangular, e um pequeno palco havia sido montado em uma das extremidades. Sofia observava a sala se encher gradualmente de pessoas de todos os departamentos e níveis hierárquicos, dos diretores, executivos aos funcionários operacionais, todos vestidos formalmente para a ocasião especial. Era a primeira vez na história da empresa que um evento corporativo reunia funcionários de todos os escalões.
Luísa aproximou-se, radiante em seu novo terninho preto. Está nervosa? Sofia sorriu, ajustando discretamente o colar de pérolas sobre seu vestido azul. Um pouco, não esperava tanta gente. São mais de 200 pessoas, Luísa comentou entusiasmada. Todo mundo quer ver o discurso da mulher que mudou a construtora Mendes. Sofia balançou a cabeça, desconfortável com o título. Não mudei sozinha. Não. Mas foi você quem teve coragem de dar o primeiro passo. Paulo se juntou a elas, segurando uma taça de espumante. Os chineses acabaram de chegar, Sr. Zhang. Lin Shui e toda a delegação vieram especialmente para o evento. Sofia assentiu, procurando os visitantes com o olhar. Localizou os próximos à entrada, conversando com alguns executivos. Lin Shui a avistou e acenou discretamente, apontando para o relógio. Um lembrete silencioso de que o prazo para a resposta sobre Paris terminava naquela noite. E então? Perguntou Paulo, percebendo a troca de olhares. Já decidiu sobre a proposta? Antes que Sofia pudesse responder, as luzes diminuíram levemente, indicando o início da cerimônia. Ricardo subiu ao pequeno palco, impecável em seu terno, escuro, e se posicionou ao microfone. Boa noite a todos. Sua voz grave preencheu o ambiente. É com grande satisfação que damos início oficialmente ao Programa de Desenvolvimento de Talentos Internos da construtora Mendes. Aplausos educados ecoaram pela sala. Este programa representa mais que uma iniciativa de recursos humanos. Representa uma mudança fundamental na cultura de nossa empresa. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo a plateia diversificada. Uma mudança que, devo admitir, começou de forma inesperada. Um silêncio atento tomou conta da sala. Ricardo raramente mostrava vulnerabilidade em público. Há alguns meses eu cometi um erro que poderia ter custado bilhões à nossa empresa, mas principalmente um erro de julgamento humano. Seu olhar encontrou o de Sofia entre a multidão. Eu subestimei alguém baseado apenas em sua posição na hierarquia corporativa. E quase perdi não apenas um contrato, mas a oportunidade de transformar esta empresa para melhor. Murmúrios surpresos percorreram a plateia. Ninguém esperava uma confissão pública do poderoso CEO. O programa que lançamos hoje nasceu da visão de alguém que experimentou nossa empresa de ângulos que muitos de nós, em posições privilegiadas, nunca conheceremos. Ele fez um gesto em direção a Sofia. É com profunda admiração que convido ao palco a idealizadora deste programa e a pessoa que nos ensinou a enxergar além de cargos e uniformes, Sofia Almeida. Os aplausos foram ensurdecedores. Funcionários de todos os níveis se levantaram, criando uma ovação em pé que pegou Sofia completamente de surpresa. Luísa a empurrou gentilmente, lágrimas de orgulho nos olhos. Com o coração batendo acelerado, Sofia caminhou até o palco. Ricardo estendeu a mão para ajudá-la a subir os pequenos degraus. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo para todos que conheciam a história deles. Quando Sofia se posicionou ao microfone, viu rostos familiares e desconhecidos olhando para ela com expectativa. Viu Luísa e as antigas colegas da equipe de limpeza. Viu os conselheiros, os executivos chineses, os funcionários de diversos departamentos. Viu rostos que antes a ignoravam e agora a admiravam. Obrigada pelo convite, Sr. Mendes. Ela respirou fundo, encontrando sua voz. Quando entrei nesta empresa pela primeira vez, 7 anos atrás, era uma pessoa diferente. Tinha perdido quase tudo. Minha família, minha carreira, minha identidade. Aceitei um trabalho de faxineira, não apenas por necessidade financeira, mas porque precisava recomeçar do zero, invisível até para mim mesma. A sala estava em silêncio absoluto, cada pessoa absorvendo suas palavras. Durante anos, limpei salas de reuniões onde decisões importantes eram tomadas. Esvaziei lixeiras cheias de documentos confidenciais. Houve conversas sobre milhões sendo negociados, enquanto eu contava centavos para chegar ao fim do mês. Ela fez uma pausa. E aprendi uma lição preciosa. A verdadeira força de uma organização não está apenas em seus líderes visíveis, mas no trabalho coletivo de cada pessoa que contribui diariamente, mesmo nos bastidores.
Olhares de reconhecimento e acenos de cabeça surgiram entre os funcionários operacionais que raramente se viam representados em discursos corporativos. O programa que lançamos hoje não é sobre caridade ou responsabilidade social. É sobre inteligência empresarial. Sofia olhou diretamente para os acionistas presentes. É sobre reconhecer que talento, criatividade e dedicação existem em todos os níveis hierárquicos e que uma empresa que sabe identificar e nutrir esses talentos internamente será sempre mais forte, mais resiliente e mais inovadora. Novos aplausos interromperam brevemente seu discurso. Sofia observou rostos emocionados na plateia, inclusive de executivos que antes mal notavam sua existência. Este programa oferecerá bolsas de estudo, mentoria profissional e oportunidades de crescimento para funcionários de todos os níveis. Mais importante, criará pontes entre departamentos que raramente se comunicam, promovendo uma cultura de respeito mútuo e colaboração genuína. Seus olhos encontraram os de Ricardo, que a observava com uma expressão difícil de decifrar. Uma mistura de admiração e algo mais complexo, talvez arrependimento. Mas a verdadeira transformação, continuou Sofia, não virá de políticas ou programas. Virá de cada um de nós, quando escolhermos enxergar além de cargos e uniformes, quando reconhecermos a humanidade em cada pessoa que cruza nosso caminho. Ela respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras marcariam um momento decisivo, não apenas para ela, mas para toda a empresa. Há algumas semanas recebi uma proposta para assumir uma posição executiva em Paris. Um murmúrio surpreso percorreu a plateia. Luísa levou a mão à boca e Ricardo enrijeceu visivelmente. Foi uma oferta generosa. Uma oportunidade de retornar à Europa e recomeçar em um ambiente onde minha história não começou com um uniforme manchado. Sofia fez uma pausa, olhando para Lin Wei, que aguardava atentamente sua decisão. Passei dias refletindo sobre essa escolha e percebi que às vezes o verdadeiro crescimento não está em fugir das cicatrizes, mas em transformá-las em algo maior que nós mesmos. Ela sorriu, sentindo uma certeza profunda se estabelecer em seu peito. Por isso, anuncio hoje que decidi permanecer na construtora Mendes. Não apenas como gerente de relações internacionais, mas também como diretora do novo programa de desenvolvimento de talentos. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Funcionários aplaudiam de pé, alguns com lágrimas nos olhos. Ricardo parecia genuinamente surpreso, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Porque esta não é apenas uma história de redenção pessoal, concluiu Sofia quando os aplausos diminuíram. É uma história sobre como transformamos dor em propósito, humilhação em força e invisibilidade em presença. Uma história que, espero, inspirará muitas outras dentro desta empresa. Ao deixar o palco, Sofia foi cercada por pessoas de todos os níveis hierárquicos, executivos oferecendo congratulações, funcionários operacionais agradecendo pela representatividade, e Lin Wei que se aproximou com um sorriso compreensivo. Paris sempre estará lá se um dia mudar de ideia, disse a executiva chinesa em mandarim, mas entendo sua escolha. Às vezes, a verdadeira liderança está em permanecer onde somos mais necessários. Sofia assentiu, grata pela compreensão. Enquanto a cerimônia continuava e as pessoas circulavam pelo salão, Ricardo se aproximou discretamente, 2 taças, de champanhe nas mãos. Ofereceu uma a Sofia, um gesto simples, mas significativo. Você me surpreendeu novamente, disse ele, mantendo a voz baixa para que apenas ela ouvisse. Achei que aceitaria a proposta de Paris. Sofia tomou um pequeno gole observando-o com atenção. Eu também achei por um tempo. O que fez você mudar de ideia? Ela considerou a pergunta por um momento. Percebi que há mais poder em reconstruir do que em escapar, mais dignidade em transformar do que em abandonar. Ricardo assentiu, uma nova compreensão em seu olhar. Você transformou não apenas a empresa, mas ele hesitou visivelmente desconfortável com a vulnerabilidade. Também a mim.
Antes que Sofia pudesse responder, foram interrompidos por conselheiros e executivos ansiosos para discutir os próximos passos do programa. A noite prosseguiu em um turbilhão de conversas, planejamentos e celebrações. Mas aquele breve momento de reconhecimento mútuo permaneceu com Sofia. Uma pequena vitória tão significativa quanto o grande triunfo público. A faxineira invisível não apenas havia se tornado visível, havia mudado a visão de todos ao seu redor. 6 meses depois, Sofia ajustou o quadro recém-pendurado na parede de seu novo escritório no Westinghouse, no 9º andar. Não era mais a sala emprestada do antigo diretor de marketing, mas um espaço projetado especificamente para a Diretoria de Desenvolvimento de Talentos, uma divisão que agora contava com uma equipe dedicada e orçamento próprio. O quadro exibia uma simples fotografia emoldurada. Seu antigo avental azul manchado, preservado como lembrança de onde sua jornada havia começado. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Maria, a ex-faxineira de 58 anos que agora cursava o 1º semestre de administração graças ao programa de bolsas. Desculpe incomodar, senhora Sofia. Os novos candidatos para o programa de mentoria já estão na sala de reuniões. Sofia sorriu, ainda se acostumando a ser chamada de senhora, por alguém que até recentemente era sua colega de vassoura e balde. Obrigada, Maria. E por favor, para você é só Sofia. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de reuniões, Sofia observou as mudanças sutis mas profundas no ambiente corporativo. Executivos cumprimentavam funcionários operacionais pelos nomes. Espaços comuns antes segregados informalmente agora haviam interações genuínas entre diferentes níveis hierárquicos. O programa havia iniciado uma transformação cultural que ia além das políticas formais. Na sala de reuniões, 20 candidatos aguardavam ansiosamente, recepcionistas, motoristas, assistentes administrativos, todos selecionados por seu potencial de crescimento dentro da empresa. Entre eles estava João, o jovem da equipe de TI que Luísa havia mencionado meses atrás. Bom dia a todos, começou Sofia, sentando-se não à cabeceira da mesa, mas entre os candidatos. Antes de explicar como funcionará o programa de mentoria, gostaria de compartilhar uma história com vocês. Uma história sobre ver além das aparências e encontrar força onde menos esperamos. Enquanto Sofia começava sua narrativa, a porta se abriu silenciosamente. Ricardo entrou, permanecendo discretamente ao fundo da sala. Nos últimos meses, ele havia se tornado um aliado surpreendente do programa, participando ocasionalmente como mentor e usando sua influência para garantir apoio entre os executivos mais resistentes. Sofia o notou, mas continuou sua história sem interrupção. A relação entre eles havia evoluído para um respeito profissional mútuo, não uma amizade, pois algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas uma parceria baseada no reconhecimento do valor de cada um. Ao término da reunião, quando os candidatos entusiasmados deixaram a sala, Ricardo aproximou-se com um envelope nas mãos. Os resultados do 1º trimestre, disse ele, entregando o documento. O conselho está impressionado. A produtividade aumentou 22% nos departamentos participantes do programa. Sofia assentiu, não surpresa. Havia aprendido que dignidade e reconhecimento eram poderosos motivadores. E a expansão internacional? Perguntou ela. Como estão as negociações? Progredindo bem. Ricardo hesitou brevemente. Na verdade, estamos considerando abrir um escritório em Xangai no próximo ano. O conselho gostaria que você liderasse a operação. Sofia ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Eu? Achei que Paulo seria a escolha natural. Paulo é excelente, mas você estabeleceu uma conexão com os chineses que vai além do idioma. Eles respeitam sua história, sua jornada. Sofia considerou a proposta, sentindo o peso da ironia. Da faxineira humilhada à executiva internacional em pouco mais de um ano, uma transformação que nem os mais otimistas romances poderiam prever. Vou considerar, respondeu finalmente. Mas minha prioridade continua sendo o programa aqui. Ricardo assentiu, compreendendo. É justo.
O conselho se reúne na próxima semana para discutir a expansão. Você poderia apresentar sua visão? Com prazer. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não a tensão dos primeiros encontros após sua promoção, nem o desconforto das feridas recentes, mas o silêncio de duas pessoas que haviam percorrido um longo caminho de transformação mútua. Sabe o que é curioso? Comentou Ricardo olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Quando você entrou naquela sala com o uniforme manchado e salvou o contrato chinês, pensei que estava vivendo meu pior pesadelo. Ele riu suavemente. Mal sabia que era o início da melhor coisa que aconteceu à empresa em décadas. Sofia sorriu, recordando aquele momento decisivo. A vida tem dessas ironias. Você poderia ter escolhido a vingança, observou. Ele. Poderia ter me exposto ao conselho, arruinado minha reputação, exigido minha renúncia. Teria sido justificável. Vingança teria sido fácil, respondeu Sofia recolhendo seus documentos. Transformação é o caminho difícil, mas é o único que realmente muda alguma coisa. Quando Ricardo saiu, Sofia permaneceu na sala, de reuniões por alguns minutos, absorvendo a tranquilidade do momento. Pegou seu telefone e enviou uma mensagem para Luísa, agora coordenadora de operações. Almoço hoje? Tenho novidades. Ao guardar o telefone, seus dedos tocaram o pequeno chaveiro do Arco do Triunfo que ainda carregava no bolso. Não mais como um doloroso lembrete do que havia perdido, mas como símbolo de sua própria resiliência. Dali a algumas horas, ela conduziria a primeira formatura do programa intensivo de desenvolvimento profissional. 10 funcionários que 6 meses antes ocupavam posições operacionais agora assumiriam cargos técnicos e administrativos. Entre eles estava Cleide, a senhora de 58 anos que finalmente concluíra o ensino médio e agora se tornaria assistente financeira. Sofia caminhou até a janela, observando a cidade vibrar sob o sol do meio-dia. Pensou em seus pais, em como ficariam, orgulhosos não apenas de sua ascensão profissional, mas principalmente de como ela havia transformado sua dor em propósito. O chaveiro pesava confortavelmente em seu bolso, uma ponte entre seu passado e seu presente. Paris, Xangai, São Paulo. Os lugares importavam menos que a jornada, menos que as vidas tocadas ao longo do caminho. Na parede de seu escritório, o avental emoldurado permaneceria como lembrete não da humilhação, mas da força que nasce quando escolhemos erguer a cabeça em vez de baixá-la. Quando decidimos que mesmo as palavras mais cruéis não podem definir quem realmente somos. Naquela tarde, enquanto Sofia conduzia a cerimônia de formatura diante de uma plateia de executivos, familiares emocionados e candidatos inspirados para o próximo ciclo, ela finalmente compreendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Dignidade nunca é algo que os outros podem tirar de nós. É um tesouro interior que, uma vez reclamado, ilumina não apenas nosso próprio caminho, mas também o dos que nos cercam. E quando o último diploma foi entregue, quando o último aplauso ecoou pela sala, Sofia olhou para os rostos transformados à sua frente e soube, com certeza absoluta, que algumas vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Nossa capacidade de ver além de aventais manchados e encontrar a humanidade que existe em cada um de nós. Bicho é você, que não sabe enxergar além de um avental. As palavras que um dia foram seu grito de libertação agora ecoavam como um convite à transformação coletiva. Um lembrete de que a verdadeira mudança começa quando aprendemos a enxergar além das aparências, além dos cargos, além dos rótulos que limitam nossa percepção do valor humano. Sofia sorriu, sentindo-se finalmente completa. Não porque havia superado Ricardo ou conquistado um cargo importante, mas porque havia permanecido fiel à sua própria dignidade, transformando um momento de humilhação na semente de uma revolução silenciosa que continuaria muito depois que sua história pessoal fosse esquecida. E isso, percebeu ela, era a maior vitória de todas. De faxineira humilhada a diretora respeitada, ela não apenas conquistou seu lugar, mas transformou toda a cultura daquela empresa. O milionário que a chamou de animal,
Agora se curva diante de seu talento e visão. Ela poderia ter escolhido a vingança, mas escolheu algo muito mais poderoso: a transformação. Como ela mesma disse, olhando nos olhos de todos. Dignidade nunca é algo que os outros podem tirar de nós. É um tesouro interior que, uma vez reclamado, ilumina não apenas nosso caminho, mas o de todos ao nosso redor. E você? De onde está assistindo essa história de superação? Comenta aí embaixo sua cidade. Se essa narrativa tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias inspiradoras que vão te fazer acreditar no poder da dignidade humana. Alright, baby. We're back. What's this emote? The best thing to ever be invented. My favorite ever. Also, how do we feel about the no eyebrow look? I feel naked with no eyebrows. Silvery to me. Yeah, my eyebrows are kind of dark, so it's a little hard to white them all the way out, but so happy I won. Losing gets me down bad, guys. I hate losing. Well, I imagine that losing would have me down bad because I don't know what it's like to lose. Oh my gosh, and tomorrow is SFX Saturday. I gotta pick a look to do tomorrow. I gotta get better at planning. I think we might do some of the new Resident Evil tomorrow because I really want to play it. Shout out Summer and shout out Chromie for getting it for me. My gosh. All right. We're in it. Yeah, this coffee's so good. My Venno is banned. 10 seconds to go. 5 seconds. No shot, someone. Just curious, how'd you get into streaming? I've been streaming very, very on and off. Probably since I was like
what, 17, 18, I think. I think 18. I've always been very into like social media stuff, and I used to make like little YouTube videos when I was younger, and I loved being online. But I play a lot of video games, so I was like, how can I combine the two? But my first computer ever was a pre-built that had one fan in it, and let me tell you, I loved it, okay, because my first setup ever, when I first started playing Dota in 2015, I had a laptop with a broken screen that was connected to a TV as my monitor, and I used the trackpad to play Dota, and I couldn't get the, what the fuck is it called, I don't know what it's called. I couldn't get the resolution correct because it was a TV, so I used to have to spam ping the time to know what time to stack. So I was very grateful for my first computer, but it would overheat a lot, so it couldn't handle streaming, so I stopped, and then I upgraded my it was a struggle. And then I upgraded my setup. My mom bought everything for me, and then I lived with my ex, and we gamed in the same room, so it was kind of hard to stream because of the talking in the background. So I would stream like, I don't know, twice a year, but I always loved it. And then I bought my house, and I had my own gaming room, and I got really, really, really into streaming. It was in 20... I still smoked weed. It's in the bag. Did I? I want to say like 2023. This should be interesting. I was pretty consistent with streaming, and I did my first ever cosplay. I did Queen of Pain, and I hand built the top. It was my first cosplay ever. It was so fun to do. Because I've always been into like makeup stuff, and I used to do a lot of special effects makeup when I was younger, just for funsies. So it was, I don't know why I didn't get into cosplay sooner. Probably because it's fucking expensive. That's probably why, actually. Yes. But I was really consistent with streaming for a couple of months, and I built up a little tiny, small fan base, and it was the best birthday ever. Every birthday that I have is ass, and I always end up crying. And I did cry that. My birthday in person was terrible, but on stream was really fun. And I think that's the most I ever made from streaming. It's almost time for everybody to die. I think I made like $600 for my birthday. And I was like, As the shades this is direct, amazing. And it was so fun that everybody came because it was my birthday. And I was like, these people care about me? Like, that's crazy. And then I fell off the face of the planet, and I never streamed for like an entire year. as it pleases. And then last year I came back, and I think I streamed for my birthday, and I took a little bit off. I go. Hear me. I speak for the shades. Trap. First blood on the sand. What am I? strikes I'm the hard perfect support. note. You are heard. I streamed for my birthday, and then I like didn't stream again. And then starting I think in May, I was really consistent. And then I did Shroomtober for October. And then I stopped halfway through, and then I took a couple months off. And now we're back. So, So say the spirit. but I don't plan on leaving. Of course. Yes. I hear. We're so back. Yes. Easy. Yes, sir. Yes, sir. Crazy. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Thank you for the follow. This dude's missing. I go. I think people will gravitate to your vibe if you're living a fun life. I
I hope so. It's a, How's it please? Dota's a hard thing to stream, but it's my favorite game, so that's why I do it. But Oh, you I want feel like if I was like a some League of Legends streamer, it'd be a lot easier. You're not going anywhere. Granted. I'm under attack. As you wish. The spirit moves me. Yes, Not lethal naked. No. the shades direct.